Eu acho que a representatividade que eu falo tanto hoje em dia no meu trabalho é disso, da gente poder se olhar, se identificar fisicamente e se identificar com a vibe, com a história, né, da personagem. Acho que tem a ver com isso. E demorou muito tempo pra gente ter isso, né? Acho que nem hoje em dia a gente tem muito, né? Vamos combinar. Quantas vezes vocês assistiram alguma série, filme ou novela recente que tinha uma personagem protagonista asiática? Então. Quantas? Na Netflix, acho que ultimamente que teve uma, né? Que teve um trio, não é? Como é que chama aquela série? Eu esqueci. Tipo, Never Have I Ever? Never Have I Ever. Essa série aí que eu vi. Mas realmente... eu tô tentando puxar que eu só lembro das Panteras. Pois é. Né? Exatamente. E as Panteras, por exemplo, você lembra como é que era a personagem da Lucy Liu? Extremamente estereotipada. Do tipo que ela entra e toca uma música asiática, sendo que a Lucy Liu é americana. Tipo, não nasceu no Japão, nem nada, sabe? Isso aqui. E é uma parada que é isso, assim, tipo, toda vez... Isso reforça uma ideia de que a gente não pertence a esse lugar, né? Porque, tipo, a personagem da Dani Suzuki, se eu não me engano, ela tinha vindo mesmo do Japão, tem uma história assim. A personagem. Uhum. E a Dani é brasileira, ela nasceu aqui, ela é filha de família italiana e japonesa, né? E grande atriz, beijo, Dani. Um beijo, Dani. E aí é isso, assim, e minha família, por exemplo, que é uma mistura de japonês com negro. A família do meu pai é toda negra e indígena. A família da minha mãe, meus avós vieram do Japão, mas minha mãe é brasileira, nasceu aqui. Eu também, brasileira, filha do meu pai e da minha mãe, nasci aqui no Brasil. Uhum. E é muito louco, porque ver esses personagens na TV reforça uma ideia das pessoas que estão assistindo de que eu não pertenço ao Brasil. Aí chegam pra mim e falam, você é japonesa, né? Não, eu sou brasileira. Não, mas você é japonesa. Não, nasci no Brasil, sou brasileira. Tudo bem? Uhum. E sua descendência? Aí sim, né? Aí minha descendência, sim. Minha descendência é negra e asiática. Uhum. Aí a pessoa, negra? Não. Negra? Sim. Isso foi uma questão pra você também? Cara, também. Eu acho que muito mais em relação ao meu pai, porque viver com um pai que é negro numa sociedade extremamente racista, é você aprender desde pequena o que é que uma pessoa negra passa, sabe? Do tipo, já aconteceu de eu sair de mão dada com meu pai na rua, quando eu era criança, e perguntarem pro meu pai, onde é que você pegou essa criança? Tipo assim, como se meu pai não pudesse ter eu como filha, tá ligado? Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Olha que absurdo. E, tipo, colocar o meu pai como se fosse uma pessoa que ia roubar uma criança, entendeu? Porque é um cara negro. Então... Eu acho que é uma parada que sempre teve presente ali na minha vida e eu sempre questionei. Principalmente porque o meu pai, ele me ensinou sobre essas questões através da arte. Então, ele me levava em exposição, me levava em peça de teatro, me levava em performances que falavam sobre isso. E, às vezes, eu não entendia. Tipo, eu ia numa performance de um grupo, de um coletivo de arte que chama Frente 3 de Fevereiro. Que é um coletivo incrível que fala sobre essas questões de racismo. E eles falavam sobre ser negro no Brasil e negar a negritude. O que é um negro negando a negritude? E tinha uma música. E eu cantava essa música quando eu tinha 8 anos de idade. Eu não sabia do que eu estava falando. Mas desde aquele período eu estava entendendo o que eram essas questões de racismo no Brasil, sabe? Através da arte. Então isso para mim construiu muito sobre quem eu sou. E acho que essa relação, assim, com meu pai me deu esse contexto, essa possibilidade de aprender, sabe? Uhum. E aí, quando chega pra você... Você foi a primeira protagonista amarela, asiática, da Globo, né? Sim. Ou da TV brasileira em si? Da TV brasileira, em 1967, a gente teve a Rosa Miyake, mas era... Gente, agora me deu um branco, esqueci o nome do canal, mas não era na Globo. Da Globo, eu fui a primeira só em 2017. Que doido, cara. Vocês são boas de conta. Vocês são boas de conta? Eu não sou boa. Faz 4 anos. 67 para 2017. 50 anos. 50 anos, né? 50. Imagina, gente. 67, 77, 50. 57, 97, 7, 17. 50 anos. 50 anos depois, uma protagonista amarela na Globo. E você já tinha entendimento que você era a protagonista da novela? Cara, então... Pra quem não sabe, muita gente já sabe, ela fez Malhação Viva a Diferença, ela fazia a Tina e também em As 5, né? Que vocês sabem a musiquinha, né? Seja o que quiser ser. Cara, eu fico pensando que se fosse hoje, a atriz que fez a sua mãe ia sofrer muito hate na internet, né? Por quê?
Porque todo mundo odiava a sua mãe na Malhação, né? Sim. Não, mas as pessoas, com certeza, caíam em cima dela. Não, a gente às vezes saía no mercado e ficavam xingando ela. Porque, ai, você é muito ruim, muito preconceituosa, que não sei o quê. E, gente, sério, a atriz, que é a Alina, a Alina Agifu, ela é muito um doce, assim, de pessoa. E uma atriz, uma puta atriz. Porque ela fazia Mitsuko e todo mundo tinha raiva da Mitsuko. Quer dizer, então, o trabalho tava bom. O trabalho tava bom. Pois é, e aí essa questão que eu trago, né, para os meus questionamentos em minhas entrevistas. Uma puta atriz fez uma personagem incrível, vocês lembram muito bem dela. Por que ela não tá de novo em outro trabalho na Globo? Né? Por que a Rede Globo ainda não chamou ela pra fazer outra personagem? Entende? Cadê? Até segunda-feira eu quero isso pronto. Na minha mesa. Favor. Na minha mesa, na minha mesa, Rede Globo. Percebe? Eu acho que quando a gente fala, né, sobre essa representatividade, sobre essas princesas que são preteridas, né, dentro desse universo, eu tô falando sobre isso, sobre uma puta atriz como a Lina, que até hoje não tá em outro trabalho na Globo, não foi reinserida. Por quê? Entendeu? E... Enfim, isso acontece muito, né? Que nem no Oscar, né? A galera sul-coreana ganhando o Oscar só agora. E tendo presença lá só agora. Gente, pelo amor de Deus, 2021 só agora que estão chamando. 2017 só naquele ano que teve protagonista amarela na Globo, entendeu? É isso que a gente tá falando, né? Mas as pessoas precisam começar a questionar isso. Mas eu entendo que é um processo longo. Eu mesma só tive contato com essas discussões, assim, de uns anos pra cá. Você não tinha esse entendimento, né? Não, eu achava que era branca. E aí as pessoas... Vai ter gente com certeza que vai falar, mas você não é branca? Olha o tom da sua pele, garota. Você não é branca. E, gente, identidade racial não é sobre a cor da minha pele aqui que vocês estão vendo. Identidade racial é muito mais que isso e vai para muito além do que ser negro e ser branco no Brasil. E hoje em dia as pessoas estão começando a entender que tem outras possibilidades de identidade racial. Tem amarelo, tem indígena. Então, tem... E nos Estados Unidos você fala muito sobre marrom, que são pessoas que são do Oriente, né? Então, isso que eu ia perguntar. Eu ia falar que eu não sei. De verdade, posso estar falando a maior bosta do mundo aqui agora, mas eu não sei o que o árabe é. Então, nos Estados Unidos, eles chamam de brown. Eles chamam de brown, né? Que seria marrom. Que aí, cada país, assim, acaba abordando essas questões da identidade racial de uma maneira, né? Porque é isso, cada país tem um contexto racial, tem uma sociedade, uma pluralidade ali. Então, mas lá nos Estados Unidos, eles chamam de marrom. Inclusive, o movimento asiático, porque pra quem não sabe, o Oriente, né? As pessoas falam, o Oriente. Aí, quando fala Oriente, o que vocês imaginam? O Oriente? Fala, a pessoa oriental. Imagino uma pessoa japonesa. De traços asiáticos. E, gente, as pessoas esquecem que no Mapa Mundi, se alguém pegar o Mapa Mundi agora no Google, abre o Google, no Mapa Mundi tem Rússia, no Oriente, tem o Oriente Médio, que Oriente Médio, tem não só o leste asiático, que é Japão, China, Coreia e tal, tem a Austrália, também é Oriente, e as pessoas esquecem que isso é Oriente, né? Então, colocar o Oriente como se fosse só Japão, só a identidade japonesa, né? É um apagamento dessas outras culturas. Então, é uma coisa equivocada. E dentro do movimento de lutas, movimentos asiáticos, que estão crescendo muito de uns anos pra cá, a identidade marrom entra, se insere nessa identidade asiática. É uma luta conjunta que nos Estados Unidos, por exemplo, tá muito forte hoje em dia. É mesmo? Aqui a gente não escuta sobre isso. Minha família, por exemplo, nunca falou, nunca tratou desses termos. E com certeza eles devem ter vivido momentos, assim, de discriminação, de ódio. E, pois é. Minha família, a sua também deve sofrer muita xenofobia. Então, isso é outra questão. Porque, por exemplo, eu sou brasileira. O que eu vivo não tem nem como eu chamar de xenofobia. Porque não tem como chamar de xenofobia o que eu vivo sendo uma pessoa daqui, entendeu? Que eu não nasci lá e não passei o que eles passaram lá. Mas exatamente. Eu pego a dor do meu pai, né? Por exemplo, quando eu falo que minha família sofre xenofobia, é a parte da família do meu pai que realmente viveu lá. E veio pra cá. E passou pela guerra civil que tinha lá. Então, sempre o homem-bomba, o terrorista. Quando a gente brinca entre si, tá tudo certo. Porque é a gente que tá falando, é a nossa família. Mas quem não é árabe, quem tá de fora e é uma expressão super xenofóbica, né? Total. Você tá na e que sala não de tem aula, o mínimo de intimidade, não né? tem o mínimo... Porque é muito diferente. Né? Às vezes, fazendo um paralelo muito idiota,
Às vezes o pessoal vem, a gente faz o fritada, e aí entre os humoristas a gente se zoa. E aí a pessoa vem no Instagram e pega aquela piada X. Interna. Não tô nem falando do negócio da buceta seca, eu não ligo. Porque tem uma piada que o Gil Lopes fez comigo, que é não sei o que da buceta seca. Isso aí já virou meme, já, nem ligo. Mas eu tô falando, às vezes a pessoa pega o negócio, ela fala... E ela vem, escreve, e aí quando você responde, ela fala... Ah, mas você lá no programa... Sim, ô animal, mas eu tô cercada de amigos meus. A gente tá se zoando entre amigos. É outra parada, né? Pois é. Deles eu aceito, de você não, e Exato. ponto, acabou. Não, e eu hoje em dia, tipo, eu até entre os meus amigos eu sou bem. Eu consigo dialogar muito bem com eles, sabe? Porque é exatamente sobre isso, assim. Se alguém de fora do meu grupo de amigos vê, por exemplo, alguém me chamando de japa, se eu aceito um amigo me chamando de japa e alguém de fora vê, acha que pode Tá chamar tudo de bem, japa, vira acha que tá apelido. tudo bem, e vira apelido. E eu não quero que isso vire um apelido. Primeiro porque, assim, me chamar de japa é ignorar meu nome. E tem muita gente que chega, ô, japa. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho nome. Não que seja ruim ser japa, longe Não, disso. exato, não é sobre isso, né? Não E não é sobre isso. E não tá tudo É bem. porque isso não é o que te limita. Né? Exato. Seria como se você fosse Reduzida. uma outra japonesa qualquer. Exato, Né? e eu tenho... exatamente, esse termo é um termo que ignora completamente a minha individualidade, ignora que eu tenho características específicas minhas e me coloca numa caixinha, que é a caixinha de todos os estereótipos que o japa tem, né? Então, a pessoa quietinha, que ri tampando a mãozinha, que não sei o quê, Nossa, sabe? Tipo, velho. todos os estereótipos que são depreciativos, Inclusive hipersexualização. inclusive hipersexualização, que é uma parada ferrada, né? Que eu vivi durante a minha adolescência inteira, mas antes de eu descobrir que eu era não branca, eu achava que era uma coisa que acontecia comigo. Depois de mais velha que eu entendi que aquela hipersexualização acontecia comigo porque era uma questão racial, Sim. entendeu? E o nome disso, gente, assim, em claras palavras, é racismo, né? É tipo, palavras direta e reta. É racismo, é uma discriminação racial. É uma discriminação a partir de um ponto de vista racial. Então, eu vivi isso muitas vezes. Eu descobri depois de muito tempo que isso tem a ver também com o universo da pornografia. Tem muitos Total. caras que consomem pornografia. E aí, chega lá no site de pornografia, no ano de 2019... Para trazer dados aqui, a palavra mais procurada em site pornográfico, das 5 palavras mais procuradas, era japonesa. Depois Você tinha... acha que tem a ver com... Desculpa, eu não tô rindo do assunto, não. Talvez Jean. tenha me parecido rindo. É porque a hora que ela falou pra trazer dados, eu só olhei pro Geli. Dados. Ah, É por causa da... do meme do Monark? Da Que Gabi rolou Prioli? um papo aqui. Dados. A hora que você falou pra trazer dados, eu olhei pro Geli. Cadê, onde estão os dados? Então, Monark, cadê Pra os dados? explicar que eu não tô rindo do Inspirada- assunto, pelo amor de Deus. Inspirada em Gabi Prioli, Isso, inclusive. pra trazer beijo- dados. Pra trazer Esses dados, cadê, Ana Ricardo? Trouxe Qual sua dados pesquisa? aqui pra vocês, olha só, gente. Mas enfim, trazendo dados aqui pra mesa. Cadê os dados? eu acredito que tem muito a ver isso que eu vivi, né? Porque das 5 palavras mais pesquisadas, a primeira era japonesa. E dentro dessas 5 palavras tinha hentai, que pra Isso quem que eu não ia sabe... falar. É. Você não acha que tem a ver com total, né? Hentai, Total, essa... animes pornô. Anime pornô, exatamente. Pra quem não sabe, hentai tem a ver... é uma coisa pornográfica relacionada a anime, essa cultura, enfim, geek japonesa, enfim. E aí tinha japonesa, tinha hentai, e agora eu esqueci o outro termo que tinha, mas, tipo assim, de 5, 3 mais pesquisados tinham relação com cultura asiática e mulheres asiáticas, sabe? E isso constrói um imaginário na cabeça dos caras que é tipo assim, eu, por ser mulher, já sofro com machismo. Plus, além do machismo, eu tenho que sofrer com a questão racial, que é ser objetificada enquanto grupo étnico, entendeu? Ser raciada enquanto japonesa, saca? E como se não bastasse isso, agora com a Covid, Exatamente. né? Vocês também sofrem xenofobia por conta que fala, uma você que trouxe o discriminação. vírus, uma discriminação. Uma discriminação racial por conta disso. Eu passei uma situação assim, gente. Eu tava numa festa de pré-carnaval. Pré-carnaval, pra quem não sabe, trazendo dados. No pré-carnaval, ainda não tinha confirmado nenhum caso de Covid aqui no Brasil. Verdade, a gente escutou um burburinho, mas a gente não tinha certeza. Não tinha ainda- dados. Não tinha dados confirmados de casos de Covid aqui no Brasil. E aí, nesse pré-carnaval, eu tava numa festa curtindo, querendo curtir, né? Pré-carnaval, gente, pelo amor de Deus. De boa A aqui gente no era banheiro. feliz. Exato, a gente era feliz, não sabia. E eu de boa aqui na fila do banheiro, um cara me para
um cara parou assim na fila do banheiro e começou a mexer com as meninas. Aí ele virou pras meninas, ai, só tem Miss aqui, hein, olha só. Aí apontou pra mim e falou, ah lá, Miss Filipinas. É claro Já que eu vim começou da mal. Filipinas, né, querida? É claro, eu nunca poderia ser brasileira. Miss Filipinas, obrigada. Aí eu nem respondi nada, só fiquei olhando pra cara dele, cara de cu, esperando ele sair. Não saiu, não contente com isso, virou pra mim e falou assim, ai, miga, sai com esse coronavírus daqui. Tipo, querido, eu que trouxe o coronavírus para o Brasil. Você respondeu alguma Fui eu coisa? sou uma grande vilã. Globo me contrata como vilã. Aí, na hora, eu só falei assim, cara, você tá sendo racista. Ele riu na minha cara, falou, ai, para! E saiu. Foi isso. Que merda. Cara, eu me senti um lixo ali. Que é tipo, é você, enquanto pessoa, ser reduzida a um vírus. Isso é parte de uma lógica de desumanização. Que é o que todas as pessoas não brancas vivem. É sobre esses processos de desumanização. E isso é um processo histórico. Tipo, isso aconteceu em diversos momentos em relação a pessoas não brancas, sabe? Seja pessoas negras quando foram escravizadas e trazidas para o Brasil num contexto, assim, de serem vistas como objeto, né? Um objeto de compra, venda e serviço, né? E eram muito atreladas a doenças, né? Exato. Por conta do transporte de navio, por Sim. exemplo, né? E pessoas asiáticas também, a mesma coisa. Sofreram muito com essa objetificação, com essa relação do asiático. Tem recortes, assim, antigos de pessoas asiáticas, charges de pessoas asiáticas como se fossem animais, como se fossem pessoas esquisitas, como se fosse exótica, né? Que é, inclusive, uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida. Tipo, Nossa, você ai, que beleza exótica! Exótica. Gente, por que exótica? Por que eu sou exótica? Por que eu sou só bonita? Quer me elogiar? Quer falar que eu sou bonita? Fala que eu sou bonita, ponto.